Olá, alunos da terceira série, que é o professor Alisson Matutino de Souza, professor de Sociologia do CPMG Nível das Neves. Na aula de hoje nós vamos fazer uma correção das atividades propostas acerca dos conceitos que nós trabalhamos durante o segundo bimestre. Já fizemos uma correção das formas de governo, república e monarquia, e na aula de hoje nós vamos terminar com os conceitos de anarquia, que é uma das formas de governo. Emendando aí, eu coloquei exercício acerca das formas de democracia, aquela parte em que eu vou falar da forma direta, indireta e da semidireta, e das suas diferenças específicas, e também a democracia na proposta de Montesquieu. Não sei se vocês lembram, mas eu falei para vocês que como o currículo de Goiás comungam aí sociologia e filosofia na mesma proposta em termos de eixo política nesse bimestre, então tem muitos encontros entre as duas propostas. Aí, para não repetir toda a tríade dos contratualistas aqui em sociologia, já que nós vimos em filosofia, eu dei esse salto e peguei o modelo de democracia na visão de Montesquieu, visando aí entender, sobretudo, a questão da tripartição dos poderes, que é um regime de governo que funciona até hoje, né? Seja nas monarquias parlamentaristas, seja nas repúblicas presidencialistas. Então, na aula de hoje a gente vai corrigir essas tarefas que eu propus, então pegue o seu caderno, a sua tarefa aí, e veja se você acertou. Vamos à questão número 1. A concepção de democracia, que evolui com base nesses princípios, assume um perfil bastante diferente daquele desenvolvido na Grécia Antiga. Se antes a democracia estava relacionada à ideia de igualdade, em sua versão moderna, passa a vincular-se primordialmente a qual ideia? A busca do princípio legal que todos os homens são iguais perante a lei? Não, não é essa a busca, porque a igualdade aqui é muito mais um fruto da Grécia Antiga, uma ideia da Grécia Antiga. Se a gente for lembrar lá quando eu trabalhei com vocês, o princípio da isonomia, da igualdade perante a lei, era muito buscado pelo grego. Uma vez que você tinha uma sociedade que era altamente aristocrata, então todas as insurreições que teve nessa linhagem política, até chegar na época de Péricles, que é o auge da democracia, a questão do voto censitário, a abolição do voto censitário, a repartição da Ática em 10 demos, a questão da criação da Assembleia, da Bulé, são tudo, digamos, conquistas visando digamos, essa isonomia e essa isegoria, que é, de certa forma, a gente for pensar, essa igualdade perante a lei que não existia. O voto censitário, que era o voto por questões econômicas, foi uma das conquistas, por exemplo, que o século de Péricles conseguiu. Então, isso aqui é muito mais visando a democracia direta de Atenas. O principal dilema fundamenta-se na ampliação das liberdades individuais, como o direito de dispor da propriedade material e defender-se judicialmente. Essa aqui é a questão certa. A gente for lembrar aí até mesmo da concepção do sujeito, que é moderna, a partir de John Locke, nós vimos a questão do contrato, que o Estado deveria, digamos, só pegando John Locke, só para a gente atentar a isso, a gente pode pegar outros autores também. A busca da criação do Estado, na passagem do estado de natureza para o estado de sociedade civil, o Estado, você tem aqui uma defesa muito grande de Locke, sobretudo das liberdades individuais, além do direito à propriedade privada e o direito à vida, é claro. Mas aqui, na modernidade, está nascendo a ideia de sujeito, né, com a reforma protestante, a burguesia ali dinamizando o modo de produção nascente, que é um modo de produção capitalista. Então você tem uma forte apreensão do sujeito. Então a liberdade individual era a grande chave da busca por igualdade política aqui, nesse sentido de liberdade, quer dizer, perante a lei e se defender aí a sua vida material. Ao sufrágio universal não é, que o voto universal já existia em termos de história. Lá na Grécia já aconteceu o sufrágio universal, com a questão a abolição do voto censitário. Então, isso aqui não é. Igualdade, fraternidade e liberdade aos lemas da Revolução Francesa, cunhado pelo Iluminismo, e vontade geral é um conceito de Rousseau. Questão 2. Visa ampliar a participação social nos assuntos públicos e reduzir a distância entre representantes e representados.
Baseia-se na articulação de grupos sociais em rede que, por meio de reuniões, discutem e votam em propostas que orientam as ações governamentais. O texto se refere a uma expressão de participação política visando superar as deficiências do processo que não agia em função da maioria. Assinale a alternativa correta. Então, aqui, isso aqui eu estou querendo com o quê? Que vocês descubram qual tipo de democracia que é esse. Democracia direta não é, porque a democracia direta foi aquela democracia que existiu em Atenas, em termos históricos. Democracia representativa não é, porque justamente esse tipo de democracia é para superar a distância entre representantes e representados. Democracia indireta não é, então só pode ser democracia parlamentarista, visto que participativa, que o parlamentarismo não é, digamos, regime de governo, né? O parlamentarismo é muito mais sistema presidencialista e sistema parlamentarista. Então a democracia é participativa, que é a democracia em que foi adotada, você pode chamar de democracia também semidireta, que ela é uma mescla, uma fusão, uma síntese das duas modelos anteriores, da democracia direta e democracia indireta, que é a representativa, tentando aí tirar essa distância que existia entre o povo e o governo, né? Tentando minimizar a ideia de representatividade. Então, para romper com essa distância, criou-se algumas táticas nessa democracia participativa. Além dessa questão aqui de se articular em grupos sociais, você tem lá a questão do plebiscito também, que é um exercício de poder, né, que ocorre anterior à lei. A questão do referendo, que é um voto para ver se mantém a lei ou não. Então você tem aí umas iniciativas populares nesse sentido, visando superar aquela distância que existia e que existe até hoje, né? Se a gente for pensar. Questão 3. Sobre o conceito de democracia representativa, é correto afirmar, exceto. Então, eu quero saber qual é a questão errada. Então, o conceito moderno de democracia representativa surgiu com as revoluções burguesas da Europa, entre o século XVII e XIX, especialmente com os ideais iluministas de liberdade e primado da razão. Tá certo, né? Em termos históricos, ele surgiu nessa época, a democracia representativa. E também a questão da criação dos parlamentos na Europa. Então, você tem todo aquele período histórico que vai criar essa democracia representativa. O pilar desse modelo é a noção de soberania popular, que se efetiva pelo exercício do voto, certo? Que a noção de soberania popular é muito forte nesse sentido aqui, em termos teóricos, né? Jurídicos, então e políticos, né? Então o voto é uma das grandes armas do povo nesse sentido. Para alguns teóricos, é claro, né? Tem teóricos de linha marxista que é um grande crítico a essa questão do voto, como se o voto resolvesse a questão da nossa política. Então, o modelo se caracteriza pela representação política. Isso é o óbvio, né? Isso que é a base da democracia representativa. A participação dos cidadãos é indireta, periódica, formal e se expressa por meio de instituições eleitorais e dos partidos políticos. Certo? Que estão todas as características da democracia representativa. Indireto, porque você tem um voto, você elege um representante, né? Periódico, porque ela é feita de 4 em 4 anos, né? No caso, pegando o Brasil como exemplo, e é formal porque está na lei, né? A nossa lei é baseada nisso. Então, isso aqui está certo, vamos ver se então é aquela que é errada. Então, na democracia representativa, as deliberações coletivas são tomadas diretamente pelos cidadãos, como na Ágora, praça pública em Atenas, no século de Pérez, conhecido como a Idade do Ouro em Atenas. Isso aqui está falando não da democracia representativa, mas da democracia direta. Então, essa aqui que é a questão errada. Questão 4, a gente vai observar a charge, a gente está vendo que é uma assembleia comunitária, em que você tem uma participação do povo, né? Aqui tem a coisa da onde eu tirei, do site onde eu tirei essa charge. Então vamos lá. Partindo do princípio que a democracia participativa surgiu como uma forma de superação das deficiências do sistema representativo, que em muitos casos mostrou-se incapaz de garantir os interesses da maioria do cidadão, podemos interpretar a charge a respeito da democracia que... Então, o que está dizendo? A partir dessa charge aqui, o que a gente pode tirar disso? Vamos lá. Visando propiciar a ação política mais igualitária, baseada em grandes números de grupos sociais, que articulados em redes contribuíam para orientar as ações governamentais no sentido de atender
às necessidades da maioria dos cidadãos. Um dos exemplos desse modelo de democracia é o orçamento participativo, que tem o intuito de sujeitar o uso dos recursos municipais à opinião pública. Tem grandes chances de ser ela. Vamos ver se as outras estão dizendo mais da questão ou estão depondo contra. A participação do cidadão gira em torno da decisão final absoluta sobre os seus assuntos, severamente limitando a liberdade pessoal e econômica de todos os cidadãos, à exceção da nobreza e da aristocracia. Totalmente errado, né? Limitar aqui, não sendo que está tentando ampliar a participação dos cidadãos. As deliberações coletivas não são tomadas diretamente pelos cidadãos, mas por pessoas eleitas para tal finalidade. Aqui não, aqui está muito mais versando sobre a democracia representativa. O exercício dessa democracia consiste na discussão sem intermediários das principais questões do interesse comum. Não, a gente vai ter que, no caso, essa assembleia comunitária aqui, ela está sendo simbolizada como uma forma também de representar uma ligação entre o povo e o seu representante, né? Então não vai ser, no caso aqui, não é sem intermediário, tem intermediário, né? Esse modelo seria possível em comunidades mais numerosas. Não, seria em comunidades menores, porque aqui o exercício da participação tem que ser feito assim, a partir de uma política de bairro, a partir de um município, que seria complicado exercer isso aqui a nível federal e a nível estadual, né? Então, essa questão aqui, a A é a certa, porque ela está mostrando ali, a partir da Assembleia Comunitária, que é uma das estratégias para você, digamos, diminuir a distância entre representantes e representados, uma tentativa de iniciativa popular aí, ó. Você vai pegar um portal de transparência, por exemplo, da uma prefeitura, e vai formar uma comunidade aí para, digamos, discutir onde está sendo gasto os dinheiros, o quanto entrou de orçamento, o quanto saiu de gastos, entendeu? O quanto de receita, o quanto de gasto. Tudo isso é discutido nesse orçamento participativo, que é digamos, das características desse tipo de democracia representativa que foi posto na segunda questão, se não me engano. Então vamos à questão 5. A democracia ateniense antiga dos séculos IV e V a.C. possuía algumas características que torna diferente das democracias modernas, ainda que essas se inspirem nela para se constituírem. São as características da democracia ateniense referentes ao período relacionadas às seguintes assertivas. Vamos ver então. Na democracia ateniense, nem todos são cidadãos. Mulheres, crianças, escravos estrangeiros são excluídos da cidadania, certo? Lembrando que a democracia ateniense, até mesmo para se desenvolver nesse sentido direto, uma das prerrogativas básicas para que ela existisse foi essa restrita quantidade de cidadãos que existiam, né? É uma democracia representativa, como as modernas. Um cidadão mais sábio é escolhido para representar o povo, garantindo, portanto, o poder de uns sobre os outros. Não é representativa, é direta, de cara já está errada. É uma democracia direta ou participativa, e não uma democracia representativa como as modernas. Na democracia ateniense, os cidadãos participam diretamente da discussão e da tomada de decisão pelo voto. Sim, é uma democracia em que escolhida ali os cidadãos, ou mesmo os que faziam parte da cidadania, desse direito de cidadania, eles participavam direto ali na ágora, na praça pública das discussões acerca do que a cidade deveria ter, ou os rumos que a cidade deveria tomar, em termos políticos, econômicos e sociais. Aí as deliberações eram feitas direto através do voto. Então, a 3 também está certa. A democracia ateniense não exclui da política a ideia de competência ou de tecnocracia. Em política, uns são mais sábios e competentes que os outros, os cidadãos comuns, aqueles que devendo exercer o poder sobre estes. Isso que também está errada. Não tem nada a ver com a democracia direta do modelo ateniense. Então, só a 1 e a 3. Vamos ver qual assertiva que contempla as duas. Então, aqui é a letra B. Apenas as assertivas 1 e 3 são corretas. Questão 5, questão 6, quer dizer. Nesse tipo de democracia, o povo participa diretamente, propondo, aprovando ou autorizando a elaboração de uma lei ou tomada de uma decisão relevante pelo Estado. A atuação do povo não é exclusiva, pois age em conjunto com representantes eleitos, que vão discutir, elaborar ou aprovar a lei. O texto faz referência à democracia direta, não é, porque a gente tem representantes, né? Democracia representativa, pode ser ela, vamos ver se contempla.
Democracia semidireta. Semidireta não é porque teria que ter aqui no texto falando daquela parte da participação popular, em termos de referendo, plebiscito, até mesmo daquelas políticas mais a nível municipais. Democracia moderna é democracia moderna, mas tá pedindo uma questão mais específica, né? Democracia pura não existe, então só pode ser democracia representativa, que é aquela democracia em que escolhidos os representantes, a gente acredita, né, nesse exercício da democracia, que ah, os representantes vão ali, no exercício do poder, representar as políticas públicas da maioria. Né? Então, aí você tem, após o voto, a eleição, esse político, a gente escolhe, vai somar com os outros e vai aí, digamos, representar, ou a gente acredita que eles vão representar o interesse da maioria. Questão 7. Atenas foi considerado o berço do regime democrático no mundo antigo. Sobre o regime democrático ateniense, é correto afirmar que era baseado na eleição de representantes para as assembleias legislativas que se reuniam uma vez por ano na Ágora e deliberavam sobre os assuntos variados. Não tem assembleia legislativa ainda, né, na Grécia, não tem, isso é mais moderno, né? Apenas os homens livres eram considerados cidadãos e participavam diretamente das decisões tomadas na cidade-estado. Isso que tem algo verdadeiro, né? Vamos ver se tem uma questão mais completa do que essa, uma alternativa mais completa do que essa. Os estrangeiros e mulheres maiores de 21 anos podiam participar livremente das decisões tomadas nas assembleias da cidade-estado? Não, nem estrangeiro nem mulher poderia participar. Maiores de 21 anos, desde que sejam nascidos de pai e mãe ateniense, né? Era erroneamente chamado de democrático, pois negava a existência de representantes eleitos pelo povo. Você tinha um conselho dos anciãos, então você tinha assim, uma mescla de representatividade, né? Com a bulé, você tinha ali os anciãos que faziam parte desses representantes, então isso aqui está errado. A inexistência de escravos em Atenas levava a uma participação quase total da população da cidade-estado na política, totalmente errado, porque só pôde existir a democracia na ateniense porque um grande número de escravos poderiam cuidar da parte econômica, né, do trabalho. Então, o que sustenta a democracia ateniense é justamente a escravidão. Então, a mais completa seria a letra B, que fala da restrição com relação aos homens que podiam participar da vida pública ou da política pública ateniense. Questão 8. A respeito do anarquismo, é correto afirmar que, como doutrina, defendia a necessidade de eliminar qualquer forma de intervenção estatal. Tem grandes chances de ser essa aqui, vamos ver se as outras estão mais completas. Seus teóricos defendiam a intervenção do Estado na economia como apoio do operariado. Não, totalmente ao contrário. Eles querem justamente a supressão do Estado, que o Estado para eles é uma forma de, digamos, uma materialização da violência, de tudo aquilo que é o oposto que o anarquismo procura, que é aquela, digamos, a liberdade plena, né? Um coletivismo, sobretudo o anarquismo, uma das vertentes do anarquismo nascente. Você tem aí uma ideia de liberdade, né? No espaço e no tempo, muito forte. Condenava a violência por meio da ação, angariando assim o apoio da Igreja Católica. Não, isso que a própria Igreja já se manifestaria como uma vertente opressora aí, que atrapalharia essa liberdade plena que os primeiros anarquistas defendiam. Então aí você tem aí uma materialização do não ser livre, né, na Igreja Católica. Então não pode ser essa. A difusão representou a primeira ruptura surgida no Partido Comunista da Rússia. Também, mas não acho que nela não é a mais completa, né, nesse sentido. Você teve aí nessa época, sobretudo ali no século XIX, quando no caso o comunismo nascente, você vai ter Bakunin que vai, digamos, fazer grandes críticas ao comunismo e ao socialismo, então você tem uma certa ruptura aí. O movimento se restringiu-se aos países da América do Sul. Não, ele surge justamente na Europa.
Então isso aqui está errado. Então a mais completa é essa aqui, ó. Que eu defendi a necessidade de eliminar qualquer forma de intervenção estatal. Por que eliminar a intervenção estatal? Porque justamente eles vão atribuir aí a noção de sujeito, sobretudo, a questão dele poder usufruir de tudo, né, da maior liberdade possível, sem as limitações aí que o Estado colocava, sem a opressão que o Estado colocava, sem a limitação. Então, a liberdade aí prevê o direito de não ser oprimido por nenhuma autoridade, sobretudo essa autoridade do Estado, que usa da violência, por isso a ruptura com o Estado total. Então, questão 8 é a letra A. Vamos à questão 9. O termo anarquismo tem origem grega e não consiste em um sinônimo de desordem ou baderna. Sua significação mais simples é sem governo, na verdade, resume a oposição política a qualquer forma de poder que limite as liberdades individuais. Os indivíduos da sociedade anarquista devem adotar formas de cooperação voluntária e autodisciplina capazes de estabelecer um equilíbrio entre a ordem social e as liberdades do indivíduo. Apesar de partilhar de algumas premissas comuns, o anarquismo é composto por diversas correntes de pensamento que inclusive divergem em pontos importantes. Dos nomes representados abaixo, qual deles não é representante do pensamento e prática anarquista? Então, de cara, um que a gente pode tirar aqui é o Friedrich Engels, né? Que ele é de vertente comunista e não é da vertente anarquista. Aí você tem o Enrico Malatesta, que é um grande ativista, o Mikhail Bakunin, o Proudhon, que faz parte do anarquismo na sua nascença, o Kropotkin também é um dos grandes representantes, assim como Max Stirner, que não está aí nas alternativas. Então, o Engels é o que não faz parte dessa linhagem de pensamento. Bakunin temia que os marxistas, após terem derrotado o capitalismo e tomado o poder, se tornassem os novos exploradores. Uma vez no poder, eles se convertiam em uma maioria privilegiada de ex-trabalhadores que, com o poder nas mãos, passariam a representar a si mesmos e a defender seus pretensos direitos de governar o povo. Para Bakunin, o Estado deveria ser destruído pelos trabalhadores imediatamente após a Revolução. Então, um fragmento do texto acima faz referência às ideias de qual dessas propostas políticas e econômicas. Então, está falando dos anarquistas, né? Do anarquismo, que Bakunin é um dos grandes anarquistas. E uma diferença que eu falei, notadamente que eu falei para vocês entre o comunismo e o anarquismo é que já que a principal, digamos, para chegar ao comunismo, digamos, o socialismo seria uma etapa de controle dos meios de produção, que daí que Bakunin faz essa denúncia, que nesse momento poderia haver uma inversão, né? Ao invés do Estado representar aí a maioria, esses trabalhadores que na ditadura do proletariado poderia virar o avesso, né? Daquilo que é a proposta, não socializar os meios de produção e essa questão da dimensão vertical do Estado, né? O anarquismo vai pregar é justamente ao contrário, que para chegar ao socialismo, para chegar, digamos, ao comunismo, não seria necessário passar pelo socialismo, eles tinham que ter essa ruptura com essa estrutura de poder de forma completa, com o Estado, com a propriedade privada, os meios de produção, com a religião. Então você tem aí uma caracterização que deve ser, digamos, em termos de visão comunitária, deve partir de baixo, do povo, não nessa visão vertical do Estado aí forte, como o socialista prega. Então essa é uma das grandes diferenças do anarquismo com o socialismo. Então essa aqui é a questão C, é a alternativa C. Questão 11 agora. O Enem 2013, para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se se o mesmo homem, o mesmo corpo dos principais, um dos nobres ou um do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências do indivíduo. Assim criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário
atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que essa não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, esse aqui é um texto do Espírito das Leis, de Montesquieu. Vamos ver o que eles estão querendo pedir. A divisão da independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sobre um modelo político em que haja exercício de tutela sobre as atividades jurídicas e políticas, não, justamente ao contrário, é sair dessa tutelagem, dessa vassalagem que Montesquieu percebia que existia dentro da política dentro das políticas autoritárias dos regimes que seguiam aquele modelo que a França estava seguindo, que é o modelo da monarquia total, né? Não era ainda uma monarquia parlamentar, em que baseada na Constituição e na lei, ou seja, os mandos e desmandos ficavam tudo na mão de uma pessoa só, e a gente conhece bem como era o rei Luís XIV, né? O rei Sol, que tem aquela frase famosa que é eu sou o Estado, então tudo passa pela pessoa. Todo o controle de poder está na mão de uma pessoa só. E a própria criação de Montesquieu, baseado na Revolução Inglesa, Revolução Gloriosa, é justamente pensar como que a França poderia seguir esse viés e mesmo todas as teorias políticas, seja no regime republicano ou democrático, seguir essa ideia da repartição dos poderes para justamente descentrar o poder, porque ele vai dizer que só o poder pode vigiar o poder, porque diante o homem com o poder nas mãos, segundo Montesquieu, ele tem uma grande tendência a se corromper, a se tornar despótico, então é para evitar isso. Então, a letra A não pode ser consagração do poder político pela autoridade religiosa. Não, ele está pensando justamente uma laicização dessa questão do poder, porque a França católica da sua época juntava-se à igreja para justamente oprimir o povo. Concentração do poder nas mãos da elite técnico-científica. Não necessariamente. Não tem essa atribuição do poder, não tem essa prerrogativa. Estabelecimento de limites aos atores públicos à instituição do governo. É justamente essa aqui, porque o foco aqui para que haja liberdade, já que a virtude não vai dar conta de trazer para Montesquieu, uma ideia democrática, o foco seria o que poderia limitar os atores sociais, os atores políticos? É justamente o poder. O poder vai frear o poder aqui, porque na tripartição dos poderes, inspirada ali na monarquia constitucionalista inglesa, é isso que Montesquieu quer. É justamente, apesar dos poderes terem independência em cada uma das suas esferas de atuação, ao mesmo tempo ele pode criar freios aí para que não se desemboque num regime despótico, ou seja, para garantir a liberdade de todos, liberdade que no seu sentido pleno, não libertinagem, você tem que, por isso que ele cria a atribuição dos poderes, pensando ali na dimensão de freios e contrapeso, porque a virtude sozinha não daria conta de trazer aquela igualdade e a liberdade que Montesquieu preconizava na sua teoria. Enem 2012, essa questão, é verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teriam mais liberdade, porque os outros também teriam um tal poder. Então, a característica da democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito ao quê? Ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo? Não, as decisões no âmbito público devem ser tomadas a partir do que as leis permitem. Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade da lei, tem grande chance de ser essa, porque você está falando aqui que a liberdade não pode ser confundida com a libertinagem, naquele sentido de eu poder fazer tudo o que eu quero, mas tudo que está na lei, fazer com moderação, tem grande chance dessa ser a verdade. Vamos ver se as outras estão trazendo, as outras premissas estão sendo mais elaboradas dentro do conceito de liberdade da democracia. A possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da submissão às leis.
não pode fazer tudo o que eu quero, eu tenho o espaço do outro, né? Então eu não posso aí não estar não submetido às leis, eu tenho que me submeter às leis, ou seja, melhor dizendo, ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. Falando que não de livre-arbítrio, que é um conceito muito mais cristão, né? Ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. Não. Porque você tem que ter ali muito fortemente ligado a ideia de liberdade, a ideia de moderação. Porque eu não posso achar que a minha verdade é absoluta, que a minha opinião é absoluta, que o meu espaço é absoluto. Então tem que ser tolerante com o outro, com a opinião do outro, partindo desse pressuposto que a moderação vai me levar a refletir o que é ser humano, o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, que eu não sou dono da verdade absoluta. Eu tenho que admitir essa ideia de moderação para justamente eu tolerar as diferentes visões. Então, por isso que a lei é criada assim como forma de, digamos, deixar que as liberdades sejam usufruídas no seu máximo, mas máximo dentro daquilo que a lei permite, não no sentido de libertinagem, de ausência de leis, não. Então, a letra B realmente é a mais completa, que vai falar do condicionamento da liberdade dos cidadãos em conformidade com as leis. Questão 13, ainda sobre Montesquieu, vamos centralizar aqui. Montesquieu, na obra O Espírito das Leis, afirma: quando os poderes legislativo e executivo ficam reunidos numa mesma pessoa ou instituição do Estado, a liberdade desaparece. Não haveria também liberdade se o poder judiciário se unisse ao executivo. O juiz poderia ter a força de um opressor. E tudo estaria perdido se uma mesma pessoa ou instituição do Estado exercesse os três poderes: o de fazer leis, de ordenar a execução e julgar os conflitos entre cidadãos. A partir dessas informações sobre a filosofia política de Montesquieu e a divisão que propõe do poder, é correto afirmar que, vamos ver qual é a função dos poderes aí. A pergunta é basicamente isso. Letra A, o poder judiciário aplica as leis, está certo. O poder legislativo cria e aprova as leis e o poder executivo executa as normatizações e deliberações referentes à administração do Estado. Então essa aqui tem grande chance de ser a verdade, porque a verdadeira, porque está dizendo tudo aquilo que é da competência de cada poder no seu exercício. O poder judiciário tem a força de administrar o executivo, já está errado. Nem precisamos continuar a leitura. Isso que é bom a gente perceber que no vestibular, no Enem da vida, você vai já eliminando de cara as questões sem precisar ficar lendo tudo. O poder legislativo aplica as leis, que já tem alguma coisa que não tá batendo. Vamos continuar a leitura. O Poder Executivo gerencia as normatizações e deliberações relacionadas à administração do Estado. O Poder Judiciário aprova as leis. Está totalmente errado. Não cabe ao Judiciário aprovar essas leis. Então, o Poder Executivo cria as leis, o Poder Judiciário sanciona as leis e o Poder Legislativo efetiva as leis na administração do Estado. Como disse para vocês, a letra A já estava totalmente completa, nem precisava ter lido as outras. Então, a letra A é a mais correta aqui, porque vai dar assim, o parâmetro da atuação de cada poder. Lembrando que a sistematização de Montesquieu com relação à tripartição dos poderes é justamente aí, cada um na sua competência cuidar do que é seu, essa relação de interdependência entre eles, mas é que apesar da independência de cada esfera, ao mesmo tempo, para evitar o despotismo e aquela questão da corrupção, o Montesquieu está versando também sobre a questão, apesar da independência, um vai atuar vigiando o outro, mas sem se meter no que é do exercício do outro. A gente está tendo uma discussão aí atual com relação ao poder moderador das Forças Armadas, não sei se vocês estão acompanhando, justamente uma discussão baseada nessa tripartição dos poderes de Montesquieu. A base é ele aí para isso. A 14, ainda sobre a tripartição dos poderes, é uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tem o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder, ou seja, a teoria dos freios e contrapesos. Já que a questão da virtude não dá conta de frear sozinha a corrupção, por isso que Montesquieu cria aí a questão de um freio a mais, né, que seria um vigiar o outro. Então aqui está a referência, vamos ver. A afirmativa do filósofo Montesquieu a respeito da ação
e da contenção do poder, originou-se a proposta para a condenação da morte, já está errado, né? A vontade popular não é essa a proposta dele, nem precisamos continuar a leitura, ao movimento renascentista, responsável pela ideia de que os fins justificam os meios. Não, isso aqui é uma coisa de muito mais de Maquiavel, no seu sentido do resumo da sua política, do que uma coisa ligada a Montesquieu. As ideias anarco-sindicalistas, defensoras da intervenção militar no Estado e pela competência e da completa ausência de leis, também não tem nada a ver com a questão. A teoria da divisão da soberania em três poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Sem dúvida, essa aqui é a alternativa certa, que está dizendo da tripartição dos poderes e da harmonia que há entre eles, da independência, mas também do fato de um poder vigiar o outro. O movimento operário no Brasil não tem nada a ver a questão aí, né? A alternativa aí. Vamos ver. É possível estabelecer relações entre os seguintes movimentos da história: Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos da América e Iluminismo. Tais movimentos, de alguma forma, expressam a crise do antigo regime. Nos casos do movimento iluminista e da Revolução Francesa, é possível identificar questionamentos dos revolucionários quanto ao excesso de autoridade do clero e da nobreza sobre os demais setores da sociedade. Além disso, a França passava por um período de crise econômica decorrente de sua participação na Guerra da Independência Norte-Americana e dos elevados custos financeiros da corte do rei absolutista Luís XVI. Em 1791, os revolucionários franceses promulgavam uma nova Constituição, a partir dos princípios preconizados por Montesquieu. Assinale a alternativa que contém o fundamento do novo regime, estabelecido com a nova Constituição francesa, que se faz presente na realidade da política brasileira atual. Você percebe tanto que é atual essa ideia de Montesquieu. A subordinação do judiciário ao legislativo? Não, lembra que eles são independentes, não tem essa subordinação. Tem um vigiar, estabelecer o freio, mas não vigiar, no sentido assim, de subordinar totalmente, né? O fortalecimento da monarquia absolutista? Não, o movimento Montesquieu foi justamente para se liberar desses fortes julgos e subjugos da monarquia absolutista. A divisão do poder em executivos, legislativos e judiciário, a gente pode até já parar de ler, porque essa aqui é a questão mais completa. Tá? Um resumo da teoria da contribuição de Montesquieu para a história da filosofia política. Que as outras duas não tem nada a ver com aquilo que está dizendo em termos do que é a contribuição de Montesquieu. Vamos para a última questão, senão vai ficar muito grande essa aula. Questão 16. Ela é simples, é um textão, mas você vai ver que quando as alternativas são a coisa mais simples do mundo. O Estado, como entendemos hoje, é resultado de uma longa evolução histórica. Pode-se, no entanto, afirmar que o modelo atual ou os modelos atuais têm sua origem na modernidade como Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, etc. Uma das grandes conquistas em termos de liberdade do exercício de poder foram o conceito de Estado de Direito e a separação dos poderes. Lembrando que esse conceito de Estado de Direito é o que está na lei, né? O que vale é o que está na lei. A liberdade política não consiste de modo algum em fazer aquilo com o que se quer. Em um Estado, isto é, em uma sociedade na qual existem leis, a liberdade não pode consistir apenas em poder fazer aquilo que se deve querer e em não ser obrigado a fazer aquilo que não se deve querer. A liberdade é o direito de fazer tudo aquilo que as leis permitem. Lembrando que está uma citação até, é uma passagem até repetida, que a gente já usou aí nas questões acima. Nesse sentido, as leis não limitam a liberdade, mas asseguram a cada cidadão. Este é o princípio do constitucionalismo moderno e do Estado de Direito. A divisão dos três poderes do Estado é a condição da liberdade. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, por meio da disposição das coisas, o poder detenha o poder. Lembra que eu falei para vocês que só o que pode frear um poder? Só o poder mesmo, não pode ser a vontade, não pode ser outra coisa, não pode ser a virtude, que a virtude também não dá conta, por isso que ele criou a lei dos três, digamos, a tripartição dos três poderes, a questão da teoria dos freios e contrapesos. O texto afirma, o texto acima se está referindo a qual autor e sua obra. Isso que é fácil, facílimo, né? Locke não é, Maquiavel não é, Montesquieu, o espírito das leis. Pela própria questão ali do texto, dá para você já inferir que é Montesquieu. Rousseau não é, que Rousseau não trabalha da tripartição dos poderes.
E até o Locke tem a questão da tripartição dos poderes, mas é um pouco diferente de Montesquieu, né? Ele fala de um poder federativo, seria aquele poder em que as relações internacionais, e quem exerce isso hoje é o próprio chefe de governo, no caso o presidente ou o primeiro-ministro do parlamento. Então essas são as questões. Espero que você tenha ajudado vocês na correção. Tenho bons estudos, porque a próxima semana a gente deve ter uma DF e deve cair questões aqui que eu utilizei a partir do referencial teórico desses conceitos. Tenha um bom estudo. Muito obrigado, alunos.